Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente, falando conosco através dessa breve mensagem. Como que tá o coração, irmão? Como que tá o coração, irmã? Vamos para cima, hein? Vamos colocar aí mais um tijolinho e construir os nossos sonhos. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 1 em diante. Diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolos e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas há muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e obedecer, em honra ao seu nome. Glória a Deus, irmãos. Como vocês perceberam, eu li a introdução da carta de Paulo aos Romanos. É uma carta maravilhosa que é considerada uma das magníficas cartas, talvez a melhor como guia de fé e prática da conduta de fé cristã. Ele pregava a uma igreja que estava dividida, que tinha dúvidas por causa dos falsos ensinos que tinham sido introduzidos. E qualquer teólogo concorda que se perdesse por algum absurdo ou alguma desgraça, irmão, toda a Bíblia, e se continuasse somente a carta de Romanos, ela seria suficiente para nos sustentar com fé, esperança, amor e todos os comportamentos. Ela é praticamente completa, embora nós precisemos de todas. E eu gosto de tudo, como vocês sabem. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, irmão, que eu li para vocês, que é justamente a introdução dela, como ele chega apresentando a carta. A palavra fala assim, versículo 1: Eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Bom, Paulo se movia pelo Espírito, como nós podemos observar e como ele fala nessa própria carta, irmãos. Ele não faria nada de maneira aleatória e desproposital. Ele fazia e se movia como o Senhor Jesus, totalmente proposital. Propositalmente ele andava, propositalmente ele escrevia. E eu gosto como ele escreve. Ele fala escravo de Cristo, que mostra justamente a sua submissão ao Mestre. Ele fala do seu chamado, ou seja, do propósito a qual Deus o fez, chamado como apóstolo, e era enviado justamente a anunciar as boas novas de Cristo. Eu gosto dessa parte porque uma vida de um homem e de uma mulher de Deus, meu irmão, ela é completamente em submissão a Cristo, completamente entregue. Quem tem propósito em Deus, irmão, quem Deus escolheu, e nós precisamos entender, Jesus Cristo veio para todos, agora muitos são chamados e poucos são escolhidos. Resumindo isso, é que Jesus Cristo veio para todos, mas alcançar a glória de Deus, o Pai, é para pouquíssimos, irmãos, porque muitos são chamados e não suportam o processo. E somente por meio da submissão que nós conseguimos. Por quê? Olha, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o profeta fala justamente para Saul, que é um desobediente. Ele fala, Samuel respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas de gorduras de carneiro. Samuel tentou conquistar o coração de Deus ali, e, na verdade, mais interessado em conquistar o coração do povo, porque ele fez de forma desordenada.
Ele ofereceu os sacrifícios quando não era ele para oferecer, já que o sacerdote, que era Samuel no caso, responsável, fez fora de tempo e fez totalmente na medida errada. O irmão, ele fez o que não deveria fazer e recebeu essa dura exortação do profeta Samuel, que falava profeticamente em nome do Senhor dos Exércitos. O que nós devemos gravar aqui, que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele fala que rebeldia é tão grave como a feitiçaria, irmão. Tamanho foi o pecado que o rei cometeu, irmãos. Então isso vem como um alerta. Por quê? Porque nós nos tornamos escravos. E Paulo está usando de uma realidade que era muito comum na época. O escravo era patrimônio do seu senhor, é como se ele não tivesse vontade nenhuma. Eu sei que essa palavra pode ser um pouco dura, mas não é pesado, irmão. Não é pesado, como Pedro fala, obedecer ao Senhor. João também fala nas suas epístolas finais que não é pesado cumprir o propósito do Senhor, que é leve. Mas ele prefere que nós venhamos a obedecer. Por quê? Porque ele é um Deus que vê tudo, irmão. Ele conhece todas as pessoas que estão do nosso lado, ouve conversas, vê coisas que nós não vemos. Então, muitas vezes, ele vai nos orientar a ir a um lugar ou ir numa direção que nós não queremos ir. E esse pode ser um sinal de que Deus esteja falando com você, meu irmão, você não querer obedecer. Mas precisamos chegar a esse nível de obediência. A palavra continua falando. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas por meio de seus profetas. Deus usa ainda os profetas. A palavra fala que sem profecia o povo se corrompe. Ou seja, o povo se desvia daquilo que é o seu propósito, irmão. Agora, as promessas para a nossa vida, e eu gosto dessa parte, ele fala, as boas novas há muito tempo atrás. As promessas para as nossas vidas, meus irmãos, elas já existiam muito antes de nós nascermos. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso aqui. As promessas para a nossa vida, elas existiam muito tempo antes de nós nascermos. Aliás, nós fomos criados, irmão, por um pensamento do Senhor, por um propósito. Olha, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja solteiro. Deus já te viu casado. E te viu até com quem, ele sabe até com quem você vai fazer feliz. Ele sabe qual é o trabalho que vai encher o seu coração de alegria. Ele sabe até mesmo a casa que você vai morar. Ele te viu regando o jardim. Ele te viu plantando no quintal. Ele viu você muito feliz com a sua esposa, com a sua futura esposa, com seus filhos correndo. Mas para isso é necessário chegar a um nível de obediência. Olha o que fala em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Eu quero repetir para que entre em teu coração. Eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Está falando do chamado de Jeremias. Mas isso, meu irmão, se aplica a todos nós. O Davi fala no Salmo 139 que nós somos, que antes, quando nós éramos informes, ele já nos via, que ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E isso traz muita segurança ao nosso coração. Por quê, irmão? Porque aqui está falando de promessas. Está falando de promessas, ó. Deus prometeu. E nós sabemos que aquilo que ele promete, ele não deixa de cumprir. Números 23, versículo 19 fala: eu não sou homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Jamais, irmão, jamais. Então essas promessas, isso que tem sido despertado no coração de alguns aqui, já existia antes de você nascer. Você sabia que às vezes Deus já até falou com você antes mesmo de você, para algumas pessoas, antes mesmo de você nascer? Como nós vimos ele conversar com Rebeca a respeito de Jacó e Esaú, em Gênesis capítulo, se eu não me engano, 23, não me lembro, mas está lá no livro de Gênesis. Partindo desse pressuposto, irmãos, nós seguimos pro versículo 3, que fala assim, ó: elas se referem a seu filho como homem
que nasceu da linhagem do rei Davi. Está falando do Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, esse versículo, o Filho com F maiúsculo. Devemos lembrar que em João capítulo 1, versículo 12, ele foi dado o direito de ser chamado de filho todos aqueles que receberam e creram no Senhor Jesus, creram nele como Senhor Jesus. Irmãos, mas o que está falando aqui exatamente, irmão? Que todas as promessas que foram profetizadas pelos profetas no Antigo Testamento, toda a lei e todos os profetas, tudo aquilo que foi escrito antes, se cumpriu em Jesus Cristo. Por quê, meu irmão? Porque ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra encarnada. Olha o que diz, eu quero ler com vocês. Eu gosto desse texto, porque ele nos traz uma segurança de todos aqueles que foram chamados para o Senhor Jesus Cristo. João 1,14 fala: aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. O que João está falando? Está falando que a palavra se fez carne justamente para se tornar uma realidade. A palavra, aquilo que era só uma palavra, que estava em espírito, que os nossos olhos humanos, porque morava no céu, não conseguia enxergar, desceu aqui justamente para que os nossos olhos pudessem ver. Por isso ele fala, morou aqui na terra, cheio de graça, e vimos a sua glória. Então a glória de Deus foi vista andando entre os homens, irmão. E o que quer dizer, meu irmão? Que toda promessa feita, inclusive aquelas que foram feitas para nós, que toda promessa, que toda palavra de Deus se cumprirá diante dos nossos olhos. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém precisa muito ouvir isso aqui. E precisa ouvir porque está aflito, porque está com o coração ansioso sobre uma promessa que recebeu. A palavra, ela se cumprirá diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. Olha, e no versículo 4, o Paulo continua a dissertação, ele fala o seguinte, ele continua dizendo assim, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus e Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, irmão, o que aconteceu? O inimigo tentou impedir, o inimigo fez que usou os fariseus, usou até mesmo os próprios discípulos, como Pedro, em Mateus capítulo 16, impedindo que o Senhor Jesus morresse na cruz, que era o propósito dele, meu irmão. Agora, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque ele fala assim, que quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, nós percebemos que nada pode impedir o agir de Deus em nossa vida. E esse agir é por meio da palavra. E quem é a palavra? O próprio Senhor Jesus, irmãos. O próprio Senhor Jesus é a própria palavra. Então, nada pode impedir. Por quê? Porque o poder, quando há uma explosão, quando nós vemos ali em Gênesis 1, versículo 1, quando uma palavra é liberada da boca de Deus, a terra estava sem forma e sem vazia, e Deus só chegou e disse, haja luz, ou seja, ele apontou a solução para o nosso problema. O Espírito começou a se mover para que a luz trouxesse ordem a todo o caos que tinha se formado. Tinha espírito, tinha Satanás, porque tinha trevas, falava que eu estava no fundo do abismo, tinha tudo ali acontecido. Tudo mesmo, sabe? Uma verdadeira confusão. Mas que, pela palavra do Senhor, houve ordem no meio do caos. E quantos aqui entre nós têm precisado de ordem no meio do caos? Agora, se o Senhor Jesus é a própria palavra, meu irmão, precisamos entender que a própria palavra, qual não pôde ser detida por nenhum, mesmo se tornando humana, por nenhum fariseu, por nenhum demônio, por nenhum discípulo, por nenhuma multidão alvoroçada, sabe? É a própria palavra que age em nossas vidas. Então, irmão, nós precisamos entender.
O que diz em Isaías capítulo 55, versículo 11, que nenhuma palavra da boca do Senhor volta vazia, antes ela cumpre tudo aquilo que lhe apraz. E o que é apraz, irmão? Apraz é aquilo que agrada ao Senhor. E o desejo é justamente para que ela venha trazer prosperidade para a nossa vida. Mas muitas vezes, quando recebemos uma palavra, não é dessa forma. Por quê, irmãos? Porque começamos a caminhar num caminho contrário, de desobediência, num caminho totalmente contrário daquilo que é a vontade do Senhor. É a vontade aonde os nossos passos se firmem. Agora, isso vai trazer justamente falta de paz, vai trazer às vezes angústia para o nosso coração, porque é a própria palavra que está agindo em nossa vida. Isaías 43, versículo 3, agindo eu, quem impedirá? Então, o que nós precisamos? Paulo fala, logo na introdução aos Romanos, ele fala, por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios e toda a parte a crer e lhe obedecer, em honra de seu nome. Eu percebo, irmãos, e eu percebo pelo meu próprio chamado, que as pessoas muitas vezes tentam me desacreditar e depois desacreditam da palavra que sai da minha boca, como, por exemplo, se não fosse a palavra de Deus. Eu sou bastante tranquilo com relação a isso, irmãos. Eu muitas vezes me importei, mas não me importo mais, porque eu sei, por exemplo, que Deus não vai me usar com todos. Às vezes ele vai me usar com algum, às vezes ele vai me usar com outra pessoa, como por exemplo, Paulo e Barnabé andavam juntos, então duas pessoas para ligar uma palavra e formar um quebra-cabeça, onde Deus sabe exatamente que vai tocar no coração daquela pessoa. Mas quando nós desobedecemos uma palavra que vem do próprio Deus, nós estamos desobedecendo ao próprio Deus. E nós criamos um Deus à nossa imagem, a imagem do nosso próprio eu. Eu quero repetir, criamos um Deus à imagem do próprio eu. Esquecemos que os mensageiros e apóstolos foram chamados e foram limados, meu irmão. Irmão, todo homem e toda mulher que você vê pregando a palavra de Deus, ele foi moído, ele foi de fato, irmão, ele passou na olaria. E quem tem passado sabe que não é fácil. Por quê, meu irmão? Porque ao crer e obedecer, nós nos tornamos participantes da graça. E é essa graça. A graça é o que, Alisson? É um favor imerecido e gratuito. Mas é um favor de Deus. É um favorecimento. Não quer dizer que Deus age com favoritismo, irmão. Não. O que ele faz? Ele favorece quem crê e quem obedece. Então temos o privilégio e nos tornamos participantes da graça. É o que Paulo está falando. Olha o que diz aqui em Gálatas. Eu gosto e respeito muito esse texto escrito, Gálatas capítulo 3. Ele começa falando que o escravo não se difere nada da criança. Por quê? Por causa da imaturidade. Percebemos que pessoas não querem obedecer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Obedecer, até criança obedece. Agora, muito difícil mesmo é honrar o Senhor. Muito difícil, como por exemplo, Abraão, entregando o seu filho único, que ele fala, por amor mais a Deus do que a própria promessa. Por quê, meu irmão? Ele poderia até falar não, mas resolveu seguir pela fé. E eu creio que tem pessoas aqui com dificuldade de vivenciar a fé. E a fé é a obediência. É obedecer a Deus. O Senhor Jesus fala em João 14, versículo 15, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Me ama o quê? Ama a palavra. Ama a promessa. Então, ao crer e obedecer, nós tornamos participantes. Mas Paulo começa falando na epístola de Paulo aos Gálatas que aquele que o escravo não se difere de nada de uma criança, porque a criança em si, ela não consegue obedecer porque ela tem muito temor, ela tem muita imaturidade e não confia ainda totalmente em Deus. E o escravo está falando justamente daquele que é a simbologia, daquele que está escravo do pecado. Mas no versículo 3 ele fala assim, e era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas agora chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus. Ele enviou o seu filho, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei. Olha, ele nasceu
de mãe humana, nasceu na carne, sabe, a palavra encarnada, e viveu debaixo da lei, cumpriu todos os propósitos de toda a lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que eles nos pudessem adotar como próprios filhos. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos corações de vocês que clama, Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que tem. Irmãos, é só a condição de filho que dá de filho, mas um filho, ele crê e obedece ao seu pai, que dá acesso a tudo que ele tem, a tudo que o Senhor Jesus Cristo, nós seremos co-herdeiros com ele, verdadeiros herdeiros. E olha, para quê, irmão? Porque ele... Por que é ele que faz? Porque ele sabe o que honra o seu nome. E ele fala assim, ó, crê nele e lhe obedece em honra do seu nome. Por quê? Em honra do nome de Jesus Cristo. Honrando a Cristo, nós honramos a Deus. Deixamos ele construir a nossa história, na verdade, nos guiar pela história que ele já nos construiu e nos projetou para vivenciar elas, porque nesse caminho, meu irmão, será inevitável a honra. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus é um Deus honrado. O nosso Deus é um Deus que esbanja a honra, mas para aqueles que obedecem. Logicamente, não podemos comprar essa honra como uma barganha tola, irmão. Devemos aprender a ouvir a voz de Deus. Por isso que ele fala em Jeremias 1:12, logo depois de falar que ele tinha escolhido Jeremias para ser profeta das nações, Jeremias 1:12, ele fala, eu velo e guardo para que a minha palavra seja cumprida. Mas eu quero terminar com vocês, porque, como eu disse, em honra e obediência e fé, nada mais do que, menos do que terminar com um versículo que traga muita alegria ao nosso coração e fome e sede de ser honrados pelo nosso Deus. Não tem problema nenhum, meu irmão, nisso. Isaías capítulo 61, versículo 7, a palavra diz, em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honras, riquezas e alegria em dobro para sempre. O Cordeiro quer, o Cordeiro tem honra, e ele deseja, mas ele primeiro quer purificar, santificar e curar você para que você venha a ser um homem honrado e uma mulher honrada, que através da sua história todos possam ver que Jesus Cristo esteve nela. Quero deixar essa mensagem para vocês, quero deixar com muito amor e com muito carinho para que fiquem de reflexão. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.